Toda manhã eu levo meu neto à estação para nos despedirmos do meu filho quando ele vai trabalhar. Mas naquele dia, meu neto de 5 anos me sussurrou: Vó, a gente não pode mais voltar para casa. Ontem à noite eu escutei a mamãe falando da gente. Assustada, nós nos escondemos e observamos a casa. O que eu vi me deixou sem palavras. Que bom que você está aqui. Tenho certeza que você vai se emocionar com essa história. Mas antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero saber até onde ela chegou. A estação da luz estava barulhenta como sempre. A voz do alto-falante ecoava de vez em quando, misturando-se com as risadas e conversas das pessoas e o chiado das rodas nos trilhos. Salvador, meu filho, abraçou Eugênio, meu neto, pela última vez e subiu rapidamente no trem. Pela janela, ele acenou para nós. Sua voz cortando o barulho. Mãe, se cuida e fica de olho no menino, por favor. Balancei a cabeça, apertando a mão do Eugênio, tentando reprimir aquela sensação de vazio que me invadia toda vez que via meu filho partir para mais uma viagem de trabalho. Já tinha perdido a conta de quantas vezes o despedi assim, mas nunca conseguia me acostumar com a distância. Quando a silhueta do trem desapareceu no final dos trilhos, me virei e comecei a caminhar com Eugênio de volta para casa. O menino caminhava devagar, com a cabeça baixa, como se estivesse perdido em pensamentos. Mal tínhamos dado alguns passos, quando de repente ele se agarrou na minha blusa. Sua mãozinha tremia. Vó, sussurrou Eugênio com uma voz tão baixinha que tive que me abaixar para escutar. A gente não pode mais voltar para casa. Ontem à noite eu ouvi a mamãe falando da gente. Senti que o coração parou. Me detive no meio da calçada e me ajoelhei para olhar diretamente nos seus olhinhos assustados. O que você ouviu, meu filho? Conta pra vovó, perguntei, me esforçando para manter a calma, embora por dentro fosse uma tempestade. Eugênio apertou os lábios. Seus olhinhos brilhavam como se estivesse prestes a chorar. Ela estava dizendo para alguém no telefone que você ia ter um acidente, que ia cair da escada depois de assinar um papel. E depois eles riram. Disseram que a casa ia ser dela e de um homem. Eu ouvi bem clarinho, vó. As palavras do Eugênio foram como uma punhalada no peito. O abracei com força, sentindo como seu pequeno corpo tremia nos meus braços. Não se preocupa, meu amor. A vovó está aqui, sussurrei, embora não soubesse se estava tentando tranquilizar ele ou a mim mesma. A casa onde vivi toda a minha vida, onde Salvador cresceu, onde Eugênio nasceu, de repente parecia um lugar estranho e cheio de perigo. Me levantei, peguei a mão dele com força e tentei caminhar como se nada tivesse acontecido, mas cada passo pesava toneladas. Quase chegando em casa, um pressentimento ruim me fez parar. Puxei Eugênio para nos escondermos atrás de uns arbustos em frente ao portão, com o coração batendo disparado. Vó, por que a gente não entra? Perguntou Eugênio com a voz cheia de angústia. Fiz sinal para ele ficar quieto. Através da janela da sala, vi Amália, minha nora, andando de um lado para o outro com o telefone grudado na orelha. Ela parecia tensa. Seus ombros subiam e desciam a cada respiração agitada. De vez em quando olhava para as escadas e ficava encarando por alguns segundos, com um olhar obsessivo, como se estivesse imaginando algo terrível. Sobre a mesa havia uma pasta grossa azul escura. Enquanto falava, Amália não parava de olhar para ela como se fosse o objeto mais valioso da casa. Eugênio a apontou discretamente e sussurrou: Essa pasta, vó, ontem à noite a mamãe também estava com ela quando estava falando. Fiquei em silêncio, apertando a mãozinha dele, sentindo como o suor frio molhava minha palma. Em vez de entrar, contornei a casa com Eugênio, levando-o para o quintal dos fundos, fingindo que ainda estávamos passeando. Vó, onde a gente vai? Perguntou ele com o medo ainda nos olhos. Vamos andar mais um pouquinho, meu filho, não se preocupa, respondi, mas minha voz trêmula denunciava minha confusão.
Poucas horas antes, eu mesma tinha colocado com cuidado o suéter de lã verde no Eugênio, o favorito dele. Seus olhos grandes e redondos me olhavam transparentes, mas com uma sombra de preocupação que naquele momento eu não entendia. Salvador estava apressado na sala, indo e vindo, com uma pasta numa mão e arrumando com a outra uma gravata cinza já desgastada. Mãe, já vou. Essa viagem deve ser de várias semanas, disse enquanto se abaixava para dar um beijo na testa do Eugênio. Papai vai ligar toda noite, sim, campeão. Salvador sorriu, mas eu notei o cansaço no olhar dele. O trabalho na obra, tão longe, estava tirando energia demais dele. Mas ele continuava em frente, pela família, pelo Eugênio e também pela Amália. Peguei a mão do Eugênio e saímos de casa tranquilamente. Nossa rua de sempre ainda estava meio adormecida. Só alguns vizinhos andavam ocupados abrindo suas barraquinhas. Dona Rosa, a senhora que vende tapioca na esquina, acenou para nós. Dona Maria, tão cedo passeando com o menino? Devolvi o sorriso, mas não me sentia nada tranquila. Havia algo no ar daquela manhã que me deixava inquieta, como quando você sabe que vem uma tempestade, mas não sabe quando vai chegar. E agora as palavras do Eugênio e o que acabara de ver confirmavam que minha preocupação tinha fundamento. Naquele meio-dia, o sol entrava pela janela, desenhando manchas brilhantes no chão. Eu estava sentada na minha velha cadeira de madeira, minhas mãos ossudas agarradas na xícara de chá quente que a Amália acabara de preparar. O vapor subia em espirais com um suave aroma de hortelã, mas nem isso conseguia acalmar a tempestade que eu sentia por dentro. Amália se sentou na minha frente com um sorriso estranhamente radiante nos lábios e uns olhos brilhantes que pareciam esconder algo. Olhei para a Nora, que uma vez quis como filha, e me perguntei desde quando seu sorriso tinha se tornado tão estranho. Ela empurrou a pasta azul escura para mim. Sua voz era suave como uma brisa. Mãe, Salvador quer que a senhora ponha a casa no nome dele para facilitar uns negócios. Já preparei tudo, só precisa assinar. Suas palavras eram doces, mas pude notar uma pressa que ela não conseguia disfarçar. Sua mão sobre a mesa tamborilava suavemente, como se contasse cada segundo esperando minha resposta. Peguei a pasta. Parecia pesada nas minhas mãos, como se carregasse o peso de todos os segredos que escondia. Abri algumas páginas cheias de letras miúdas de advogado e carimbos vermelhos. Não entendia nada daqueles termos tão complicados, mas meu instinto de mãe e avó me dizia que aquilo não era um simples trâmite. O sussurro do Eugênio daquela manhã continuava ecoando nos meus ouvidos. Você ia cair da escada depois de assinar um papel. Senti um arrepio na espinha, como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Amália soltou uma risadinha. Sua voz continuava sendo um doce veneno. São só trâmites, mãe. Não precisa ler com tanto detalhe. Salvador confiou em mim para cuidar de tudo. Inclinou a cabeça. Seu sorriso ficou maior, mas percebi que seus olhos não sorriam. Era o olhar de alguém preocupado, de alguém tentando esconder algo. Com calma, deixei a pasta sobre a mesa tentando que minha voz soasse tranquila. Deixa eu conversar primeiro com o Salvador. Assinar papéis da casa é coisa séria, filha. O sorriso da Amália sumiu de uma vez, tão rápido como se tivessem cortado a luz. Ela ficou nervosa, entrelaçou as mãos rapidamente e mordeu as unhas até deixá-las vermelhas. Sim, Salvador também disse que não tinha pressa, que a senhora tomasse seu tempo. Respondeu com a voz meio trêmula, como se tivesse sido pega numa mentira. Balancei a cabeça, fingindo não perceber a contradição nas palavras dela. Mal naquela manhã, através da janela, eu a tinha visto dizendo para alguém no telefone que aquilo tinha que ser o quanto antes. Amália se levantou rapidamente e me serviu mais chá, tão rápido que respingou algumas gotas. A senhora não se preocupa, mãe. Tudo isso é pro bem do Salvador, disse forçando um sorriso que dessa vez não conseguiu esconder seu nervosismo. Balancei a cabeça fingindo concordar, mas por dentro já tinha decidido não cair no jogo dela. Sim, já sei, filha, respondi suavemente, mas minha mente trabalhava a toda velocidade procurando uma maneira de sair daquela situação sem que ela suspeitasse. Usei a desculpa de que precisava ir ao mercado comprar algo para o jantar. Coloquei um casaquinho leve e saí.
Ao passar perto da Amália, senti seu olhar cravado nas minhas costas, como se tentasse ler meu pensamento. Quando saí pelo portão, olhei pela janela. A Amália continuava ali, abraçando a pasta contra o peito, como se fosse um tesouro que temia que alguém roubasse. Aquela imagem apertou meu coração. Esta casa onde vivi toda a minha vida, onde Salvador brincou de criança, onde Eugênio nasceu, de repente tinha se tornado o centro de uma conspiração que ainda não conseguia entender completamente. Caminhei rápido pela rua de sempre, mas dessa vez não fui ao mercado. Precisava de espaço para pensar, para organizar as peças embaralhadas na minha cabeça. Cada passo era uma batida do meu coração, cheio de preocupação e raiva. Amália, a nora que amei e em quem confiei, agora parecia uma estranha. Lembrei dos primeiros dias que chegou em casa, seu sorriso radiante enquanto cozinhávamos juntas, a forma como abraçava o Eugênio e cantava para ele dormir. Tudo isso parecia agora um sonho distante, substituído por um olhar frio e um sorriso falso. Parei num banco da praça, me sentei e deixei sair um longo suspiro. O vento da tarde soprava, trazendo o cheiro dos eucaliptos próximos. Fechei os olhos, tentando colocar tudo em ordem. As palavras do Eugênio, o olhar da Amália, a misteriosa pasta. Tudo era como um quebra-cabeças que eu tinha que resolver. Mas o que mais me doía era pensar que minha família, o mais precioso da minha vida, estava em perigo de se despedaçar. Salvador trabalhando longe, confiando cegamente na mulher que amava. Eugênio, meu pequeno neto, tendo que presenciar coisas que uma criança de 5 anos não deveria nem saber. E eu, aos 70 anos, em vez de estar aproveitando minha velhice em paz, tinha que enfrentar um segredo sombrio na minha própria casa. Tirei meu celular. Pensei em ligar para o Salvador, mas parei. Ele estava na obra, a centenas de quilômetros, se matando de trabalhar para sustentar a família. Como podia contar minhas suspeitas se ainda não tinha provas concretas? Se eu estivesse errada, machucaria meu filho, quebraria a felicidade que tanto custou para ele construir. Mas se eu estivesse certa, nem queria pensar no que vinha depois. A ideia da queda da escada que Eugênio tinha ouvido me fez estremecer. Tinha vivido muito, tinha superado muitas dificuldades, mas nunca me senti tão impotente como naquele momento. Me levantei decidida a descobrir a verdade. Não ia permitir que Amália manipulasse minha família. Não ia deixar Eugênio viver com medo e não ia permitir que Salvador continuasse cego diante do engano. Era fim de semana de manhã. O sol entrava fraquinho pelas cortinas, pintando o chão com raios tênues de luz. A casa estava estranhamente silenciosa. Só se ouvia o canto dos pardais no quintal. Amália acabara de levar Eugênio para a aula de pintura. Saiu apressada, com a bolsa na mão, resmungando algo sobre ter que fazer umas compras. Quando o portão se fechou, fiquei parada na sala, sentindo como se o mundo inteiro tivesse se reduzido a mim e aos segredos que estavam prestes a se revelar. Aos 70 anos, nunca pensei que teria que enfrentar momentos assim, momentos em que cada batida do coração traz uma inquietação profunda. Respirei fundo, tentando me acalmar. Era a oportunidade perfeita com a casa vazia. Tinha que fazer alguma coisa. Tinha que descobrir o que realmente havia naquela pasta azul escura. O sussurro do Eugênio sobre a queda da escada e o olhar ansioso da Amália do dia anterior continuavam me atormentando como uma sombra grudada na minha mente. Com a desculpa de limpar o quarto do Salvador e da Amália, subi as escadas. Cada degrau parecia pesado, como se estivesse entrando numa zona de perigo. O quarto cheirava a um perfume forte e enjoativo que a Amália sempre usava. Um aroma doce ao ponto de ser sufocante. Havia roupa jogada numa cadeira, alguns vestidos dela pendurados descuidadamente num cabide e os tênis do Salvador espalhados pelo chão. Comecei a tirar o pó da mesa da estante, tentando que tudo parecesse normal, mas minhas mãos tremiam, não de cansaço, mas de medo. Medo de encontrar algo que não queria acreditar que fosse verdade. Enquanto limpava uma velha cômoda de madeira perto da janela,
Notei que a gaveta de baixo estava meio aberta, como se alguém tivesse fechado com pressa e sem chave. O coração começou a bater forte e senti um suor frio na testa, apesar do quarto estar fresco. Abri a gaveta bem devagar para não fazer barulho. Lá dentro, a pasta azul escura estava em silêncio, como um monstro adormecido. A levantei tremendo, sentindo como se tivesse nas mãos uma bomba prestes a explodir. Coloquei sobre a cama, olhando para todos os lados para ter certeza de que ninguém apareceria. De repente, abri a primeira página e, na hora, senti que a respiração travou na garganta. Não eram os papéis da casa em nome do Salvador, como Amália tinha dito. Era um contrato de seguro de vida com meu nome, Maria Helena Garcia, impresso claramente como a pessoa segurada. A única beneficiária, Amália. Não Salvador, não Eugênio, mas Amália. Senti que o sangue gelou. Continuei folheando e a página seguinte era sim uma seção de direitos da casa, mas o novo proprietário não era meu filho, era ela. Os carimbos vermelhos vivos, a assinatura de um tabelião e uma data de apenas algumas semanas atrás me deixaram sem fôlego. Havia mais contratos dentro da pasta e cada página era como uma punhalada no coração. Me tremiam tanto as mãos que quase derrubei os papéis. Não conseguia acreditar. Amália, a mulher com quem cozinhei, que abracei quando chorava porque sentia falta do Salvador, era capaz de planejar algo assim? Um plano para ficar com a casa, para me transformar num número, numa pólice de seguro. A ideia da queda da escada que Eugênio tinha ouvido voltou à minha mente mais clara e aterrorizante do que nunca. Me obriguei a me acalmar. Tirei meu celular, abri a câmera e comecei a fotografar cada página, cada carimbo, cada assinatura. Com cada clique, sentia que estava guardando provas mortais, as peças de uma traição. Justo naquele momento, o celular que Amália tinha esquecido no criado mudo vibrou. A tela se iluminou com uma mensagem de um número desconhecido. Amor, como vai tudo? Quando a velha vai assinar? Dei um pulo, quase derrubei meu próprio celular. Aquela mensagem foi como um soco no peito que confirmava todas as minhas suspeitas. Amália não estava agindo sozinha. Alguém que a chamava de amor estava por trás de tudo. Fiquei paralisada, sem me atrever a tocar no celular dela com medo de que percebesse. Rapidamente, voltei a guardar a pasta no lugar, arrumando tudo exatamente como estava, desde a posição da gaveta até o ângulo da cadeira. Saí do quarto com as pernas fracas, mas ao abrir a porta, vi Eugênio parado ali, com o rosto corado de ter vindo correndo da aula. "Terminou cedo", exclamou, mas depois parou e me olhou preocupado. "O que você tem, vó? Está cansada?" Tentei reprimir o pânico, forcei um sorriso e o levei para a cozinha. "Não é nada, meu filho, só estou um pouco cansada." "Está com fome? Quer que eu faça umas quesadilhas?" Falei tentando soar alegre, mas por dentro sabia que estava tremendo de medo. Eugênio não podia saber o que acabara de descobrir. Não podia saber que a mãe que tanto amava estava tramando algo terrível. Naquela noite, a escuridão envolveu a casa como um cobertor pesado e sufocante. Estava deitada na minha cama, com os olhos bem abertos, olhando o teto sem conseguir dormir. O tic-tac do relógio de parede soava ritmicamente. Cada segundo parecia uma contagem regressiva, me empurrando a enfrentar as verdades terríveis que pouco a pouco vinham à luz. Aos 70 anos, já estava acostumada às noites de insônia, mas dessa vez não era pela idade nem pelas dores nos ossos. Dessa vez, a inquietação no meu coração era maior que tudo, como uma tempestade silenciosa que rugia por dentro e não me deixava em paz. Me sentei, coloquei um casaquinho leve e decidi sair para o quintal tomar um pouco de ar. Talvez o cheiro do limoeiro me ajudasse a me acalmar. Abri a porta cautelosamente, com medo de acordar Eugênio, que dormia profundamente no quarto ao lado. Mas justo quando pus um pé no corredor, um som suave da sala me fez parar. Era um sussurro tão baixo que quase se perdia na escuridão, mas claro o suficiente para reconhecer a voz da Amália. O coração batia forte, como se quisesse sair do peito.
Parei, prendi a respiração e caminhei devagar para a sala, me escondendo atrás da cortina grossa por onde se infiltrava a luz fraca de um poste da rua. Vi Amália de pé. Sua sombra se alongava no chão de madeira, com o telefone grudado na orelha. Caminhava de um lado para o outro, com passos leves, mas cheios de tensão, como um animal enjaulado procurando uma saída. Sua voz era apenas um murmúrio, mas no silêncio da noite, cada uma de suas palavras se cravava nos meus ouvidos como uma adaga. Meu amor, só preciso que a velha assine e pronto. Depois disso, uma queda da escada resolve tudo. Vai parecer um acidente. O dinheiro do seguro paga todas as suas dívidas. Mordi o lábio com tanta força que doeu, tentando conter um soluço que ameaçava sair. As palavras da Amália eram frias, afiadas, como se estivesse falando de um plano qualquer e não de uma conspiração cruel que envolvia minha vida. Tremendo, tirei o celular do bolso do roupão e com os dedos desajeitados ativei o gravador de voz. Sabia que precisava de provas, algo que demonstrasse que não estava imaginando tudo. O pequeno bip do celular soou e rapidamente tapei a tela com a mão, temendo que o som a alertasse. Amália soltou uma risadinha, um som arrepiante que ecoou na escuridão. Depois vou pedir o divórcio. Salvador e o menino vão ter que ir embora. Esta casa e eu seremos só para você, disse com uma confiança que gelava o sangue, como se tudo já estivesse decidido. Ouvi vagamente a voz de um homem do outro lado da linha, grave e apressada, a chamando de meu amor. Se apressa, os cobradores estão me pressionando muito. Você tem que fazer a velha assinar essa semana. Já sei, eu me viro, respondeu Amália com uma voz firme, sem uma pitada de dúvida. Fiquei paralisada com o coração prestes a explodir. Apertei o celular com força, o suor molhava minha mão. Cada palavra da Amália era como uma martelada na minha mente, destroçando o pouco que restava da confiança que uma vez tive nela. Divorciar-se do Salvador, expulsar Eugênio, o filho que ela mesma trouxe ao mundo, e eu só era um obstáculo que devia ser eliminado com um acidente. Senti que o mundo desabava aos meus pés. Quando terminou a ligação, Amália suspirou e se deixou cair na poltrona. Pegou a pasta azul escura e acariciou a capa dura como se fosse um tesouro. Seu olhar estava fixo nela, brilhando com uma satisfação calculista. Recuei em silêncio, voltando para meu quarto na ponta dos pés. Cada passo pesava 1 tonelada. Fechei a porta, me sentei na cama e escondi o celular debaixo do travesseiro. Mas meu coração continuava disparado. Me abracei tentando respirar fundo, mas o ar não era suficiente para acalmar a dor que me oprimia. Na manhã seguinte, me levantei cedo e preparei o café da manhã para Eugênio, como todos os dias. Mas minha mente estava em outro lugar. O que tinha ouvido na noite anterior, a voz fria da Amália, o plano cruel do acidente e aquele obsessivo meu amor continuava ecoando na minha cabeça como uma música de terror que não conseguia parar. Sabia que não podia esperar mais, tinha que agir. Precisava de provas mais claras para proteger minha família. Com a desculpa de levar Eugênio cedo para a escola, o tirei de casa enquanto Amália ainda dormia. Eugênio pegou minha mão, dando pulinhos na calçada, contando animado sobre o desenho que pensava fazer na aula. Vó, hoje vou desenhar a gente, você, meu pai e minha mãe, embaixo do limoeiro do quintal, disse sorrindo com seus olhos transparentes. Devolvi o sorriso, mas por dentro sentia uma dor imensa. Como podia dizer a ele que a mãe que tanto amava estava conspirando para destruir nossa família? Acariciei a cabeça dele, forçando uma voz alegre. Parece incrível, meu filho, já quero ver esse desenho. Mas assim que Eugênio entrou na sala de aula, me virei sentindo que meus passos carregavam todo o peso da verdade. Tirei meu celular e liguei para Dona Consuelo, uma velha e confiável amiga dos meus tempos no mercado. Consuelo me ajudou a superar os dias difíceis quando meu marido faleceu e sabia que não se negaria a me ajudar dessa vez. Consuelo, preciso da sua ajuda, disse com a voz rouca. Suspeito que minha nora está fazendo algo muito estranho. Conhece alguém que possa investigar para mim? Consuelo ficou em silêncio um momento e depois disse em voz baixa: Maria, é algo grave?
Tudo bem, conheço uma agência de detetives particulares. Fica numa ruazinha escondida em Copacabana. O chefe se chama Javier, é muito confiável. Te mando o endereço. Desliguei sentindo que tinha tirado um peso de cima. No bolso do meu casaco apertava um papelzinho como nome Arthur, a única pista que tinha da mensagem no celular da Amália. Peguei o ônibus, me sentei no último banco e olhei pela janela com um nó no estômago. As ruas familiares do Rio passavam, mas hoje pareciam estranhas, como se toda a cidade fosse cúmplice da Amália. Quando o ônibus parou em Copacabana, desci e procurei a ruazinha que Consuelo tinha indicado. O escritório do detetive estava escondido atrás de um prédio velho com uma plaquinha minúscula que dizia Javier e Associados. Empurrei a porta e entrei com o coração batendo forte. O senhor Javier, um homem de meia idade com cabelo grisalho e um olhar penetrante, me convidou para sentar. Contei brevemente o que tinha descoberto, a pasta, o seguro de vida e a gravação da noite anterior. Dei o papel com o nome Arthur. Descubra tudo o que puder sobre esse homem, disse com a voz trêmula. Suspeito que ele tem um relacionamento com minha nora e que estão planejando algo muito perigoso. O senhor Javier assentiu com um olhar sério. Entendo, senhora Maria. Vamos começar imediatamente. Entro em contato em alguns dias. Saí do escritório sentindo que tinha colocado um pé numa batalha que não sabia se poderia ganhar. Naquela tarde, ao voltar para casa, vi o celular da Amália esquecido sobre a mesa da sala. A tela se iluminou com uma nova mensagem. Amor, te espero no bar de sempre hoje à noite. O Touro, às 9. Gravei o nome do lugar imediatamente. O coração acelerou. O Touro, um pequeno bar no bairro Velho. Um lugar que já tinha ouvido a Amália mencionar várias vezes com um entusiasmo estranho. Fingi não ter visto nada. Deixei o celular no lugar e continuei com minhas coisas. Mas na minha mente já tinha decidido que naquela noite seguiria a Amália. Quando a Amália voltou, mantinha sua expressão radiante, como se nada estivesse acontecendo. Mãe, vou sair um pouquinho. Tenho um compromisso com umas amigas. Cuida do Eugênio para mim, disse com sua voz doce. Assenti, tentando parecer tranquila. Claro, filha, aqui estou eu. Mas quando ela saiu, senti um arrepio percorrer minha espinha. Esperei Eugênio jantar, contei uma história e o coloquei para dormir. Quando a casa ficou em silêncio, coloquei um casaco, peguei um chale velho e saí cautelosamente em direção ao bar. O Touro estava numa viela com uma luz de neon vermelha que piscava e música sertaneja que escapava de dentro. Me posicionei na esquina, me escondendo atrás de um carro estacionado, tentando observar sem ser vista. Através do vidro embaçado, vi a Amália sentada no balcão em frente a um homem. Ele era alto e magro, de cabelo preto e brilhante, com uma camisa arregaçada que lhe dava um ar de barman. Tinha que ser Arthur. Eles riam e conversavam. A mão da Amália roçava a dele. Seus olhos brilhavam como se compartilhassem um segredo. Fiquei ali, na escuridão, sentindo que o coração se apertava, não só pela traição ao Salvador, mas porque sabia que por trás daquele sorriso havia um plano cruel contra mim e minha família. Alguns dias depois, o senhor Javier me ligou. Sua voz era grave. Senhora Maria, Arthur é barman no Touro, o bar que sua nora frequenta. Deve muito dinheiro por apostas de futebol e seus credores estão pressionando. Também temos algumas fotos deles. Me encontrou num café tranquilo naquela noite. Quando cheguei, o senhor Javier me passou um envelope pardo. Dentro havia fotos da Amália e Arthur se beijando apaixonadamente num beco escuro perto do bar. Em outra, estavam sentados num canto afastado, de mãos dadas, com olhares calculistas. Olhei as fotos sentindo que o mundo desabava. Amália, que uma vez amei como filha, agora era uma estranha, uma pessoa conspirando para destruir minha família. Guardei o envelope na minha bolsa, agradeci ao senhor Javier e saí do café. Era tarde, mas não queria voltar para casa ainda. Caminhei pela rua, deixando que o vento frio batesse no meu rosto, tentando conter as lágrimas que queriam sair. Na manhã seguinte, o sol dourado se estendia sobre nossa rua de sempre, mas meu coração pesava como uma nuvem negra antes da tempestade. Peguei minha cesta para o mercado, caminhando devagar, tentando manter uma aparência de normalidade.
Mas na minha cabeça, as terríveis peças que juntei nos últimos dias, a pasta, a gravação e as fotos da Amália abraçando Arthur naquele beco escuro, giravam sem parar, me lembrando que minha família estava à beira do abismo. Aos 70 anos, pensei que meus dias restantes seriam manhãs tranquilas com Eugênio e jantares calorosos quando Salvador voltasse. Mas agora, cada passo que dava era como caminhar sobre espinhos. No mercado, o aroma das tapiocas e a agitação familiar costumavam me reconfortar, mas hoje tudo parecia alheio. Dona Rosa, a vendedora de frutas da esquina, me viu e sorriu carinhosamente. Maria, o que vai levar hoje para o pequeno Eugênio? Ultimamente a vejo muito preocupada, disse enquanto arrumava umas laranjas brilhantes. Assenti, tentando devolver o sorriso. Mas então Dona Rosa baixou a voz como se compartilhasse um segredo. Ultimamente tenho visto sua nora Amália com um rapaz jovem e desconhecido pelo bairro velho. Não se parece em nada com seu filho Salvador. A senhora sabe alguma coisa? Suas palavras foram como uma faca que se retorcia no meu coração. Só assenti com a voz seca. Obrigada, Dona Rosa. Vou ficar de olho. Mas cada uma de suas palavras se gravou na minha mente, mais uma prova que confirmava minhas suspeitas. Comprei rapidamente umas verduras, um pouco de carne e saí do mercado com a cabeça feita um turbilhão. Amália não só estava conspirando com Arthur, mas estava se encontrando com ele abertamente no nosso próprio bairro, onde todos conheciam minha família. Seu descaramento me enchia de raiva e medo. Será que pensava que eu era uma velha inútil, incapaz de perceber o que estava acontecendo? Ao chegar em casa, deixei a cesta na cozinha e desabei numa cadeira segurando a cabeça. Lembrei das ligações do Salvador, sua voz cansada, mas sempre perguntando: Mãe, falta alguma coisa em casa? Já mandei dinheiro. Lembrei como Amália sempre reclamava que o dinheiro não chegava, que mal dava. Naquela época, eu pensava que ela se esforçava para cuidar da família, mas agora percebia que tudo era parte do seu teatro. Decidi que tinha que comprovar, tinha que saber para onde realmente ia o dinheiro do Salvador. Liguei para o senhor Luiz, um velho conhecido que trabalhava no banco. Tínhamos sido vizinhos por anos e sabia que não se negaria a me ajudar, mesmo sendo um assunto delicado. Luiz, preciso de um favor, disse em voz baixa para que Amália não me ouvisse do outro quarto. Você poderia verificar a conta da minha nora Amália? Suspeito que algo não está certo. Luiz hesitou, sua voz soava preocupada. Maria, isso não é tão simples, mas por ser a senhora vou fazer o que puder. Isso fica entre nós, que ninguém saiba. Assenti, mesmo não podendo ser vista pelo telefone. Obrigada, Luiz, não vou esquecer esse favor. Naquela tarde, Luiz me ligou de volta. Sua voz era um sussurro, como se temesse que alguém o ouvisse. Maria, já verifiquei. Todo mês, Amália transfere uma boa quantia para um tal Arthur Morales. Não sei quem seja, mas a quantia é de assustar. Tenha muito cuidado. Desliguei, sentindo que o chão se abria sob meus pés. Então, essa era a razão pela qual Salvador sempre reclamava que o dinheiro que mandava nunca era suficiente. Apesar de se matar trabalhando, o dinheiro que meu filho ganhava com o suor do rosto não era para cuidar do Eugênio, não era para a família, mas ia parar no bolso do amante da Amália, Arthur. Como para confirmar todas as minhas suspeitas, naquela mesma tarde, Amália bateu na porta do meu quarto. Entrou com uma expressão pesarosa, entrelaçando as mãos como se tentasse conter seu nervosismo. Mãe, disse com uma voz doce que agora me soava completamente falsa. Está faltando um pouquinho de dinheiro para a mensalidade do Eugênio. O que Salvador mandou dessa vez não deu. A senhora poderia me emprestar? Olhei diretamente nos olhos dela, procurando um rastro de sinceridade, mas só vi o piscar da mentira. Tirei minha carteira, peguei umas notas e dei a ela, mas com o coração despedaçado. Sabia que aquele dinheiro não chegaria à escola do Eugênio, mas terminaria nas mãos do Arthur para pagar suas dívidas de jogo. Muito obrigada, mãe, disse Amália com um sorriso radiante, mas frio. Se virou e ouvi a porta do quarto dela fechar com um som seco.
Fiquei sentada, apertando a borda da mesa, sentindo que o coração se apertava. Como podia continuar vivendo no mesmo teto com essa mulher quando cada palavra, cada sorriso era uma mentira? Naquela noite, Salvador fez uma videochamada. Seu rosto apareceu na tela, cansado, mas se esforçando para sorrir ao ver Eugênio. Campeão, como foi na escola? Se comportou bem com a vovó? Perguntou com a voz cheia de amor. Eugênio sorriu contando sobre seu desenho e os jogos da escola. Depois Salvador se dirigiu a mim. Mãe, sempre mando dinheiro a mais para que a Amália cuide de tudo. Não falta nada para a senhora e o menino, né? Olhei de canto para a Amália, que naquele momento andava na cozinha fingindo estar ocupada lavando a louça. Senti um nó na garganta, como se tivesse uma pedra engasgada. Queria gritar, dizer ao Salvador que sua esposa estava traindo ele, que estava roubando o dinheiro dele para sustentar o amante. Mas não consegui, não ainda, sem ter todas as provas para que me acreditasse. Sim, está tudo bem, filho. Respondi com uma voz fraca, tentando esconder minha dor. Salvador assentiu com um olhar de confiança. Se cuida muito, mãe. Logo estarei de volta. Quando terminou a ligação, Amália saiu da cozinha em silêncio, entrou no quarto e fechou a porta com força. Ao ver suas costas, senti uma chama de raiva arder dentro de mim, mas ao mesmo tempo um medo profundo. Amália não só estava traindo Salvador, mas estava arrastando toda a família para um pântano perigoso. Na manhã seguinte, o sol pálido entrava pela janela, mas não era suficiente para dissipar o frio que eu sentia na alma. Estava sentada no meu quarto com uma xícara de chá de hortelã já frio nas mãos, tentando manter a calma diante de tudo o que estava acontecendo. De repente, a porta se abriu e Amália entrou com a pasta azul escura e uma caneta na mão. Seu sorriso era enjoativo, falsamente doce, mas notei a urgência por trás do olhar. Mãe, disse com uma voz suave, mas cheia de intenção. Salvador já deixou tudo encarregado para mim. Assina logo, não precisa esperar ele voltar. Isso tem que ser resolvido quanto antes. Suas palavras soavam ensaiadas, como se tivesse praticado dezenas de vezes. Colocou a pasta sobre a mesinha de centro com a caneta ao lado, a ponta apontando para mim como um convite silencioso à ação. Olhei para ela tentando manter uma expressão tranquila, mas por dentro a raiva e o medo lutavam ferozmente. O sussurro do Eugênio sobre a queda da escada e a gravação da noite anterior ecoavam na minha cabeça como um aviso que não podia ignorar. Assenti, fingindo cansaço. Deixa eu terminar minhas coisas e depois assino, filha. O rosto da Amália se iluminou, seus olhos brilharam como se tivesse ganhado uma pequena batalha. Sorriu e disse rapidamente: Claro, mãe, com calma, mas lembra que Salvador está com pressa com esses papéis. Saiu do quarto, mas não sem antes deixar a pasta sobre a mesa como um lembrete de que não desistiria facilmente. Me levantei, coloquei um casaquinho leve e usei a desculpa de ir visitar uma velha amiga. Vou e volto, filha, disse ao passar pela Amália na sala. Ela assentiu com voz alegre. Não demora para assinar os papéis? Devolvi o sorriso, mas ao sair pelo portão, senti o coração pesado. Não fui a lugar nenhum. Em vez disso, dei uma volta pelo bairro, pelas ruas conhecidas, onde uma vez levei Salvador pela mão quando era criança, onde Eugênio corria todas as tardes. Mas hoje tudo parecia diferente, como se todo o bairro fosse cúmplice da Amália. Parei numa esquina escondida perto de casa, de onde podia ver a janela da sala sem que me vissem. Através da cortina, vi a Amália caminhando de um lado para o outro com o telefone na mão, visivelmente tensa. Discou um número e eu tirei meu celular em silêncio e ativei o gravador de voz. O coração batia forte e um suor frio percorria minha testa, apesar do vento fresco da manhã. Quando atenderam do outro lado, Amália baixou a voz, mas no silêncio ouvi cada palavra. Fica tranquilo, a velha já quase assina. Assim que eu tiver os papéis na mão, saímos das dívidas. Arthur não se preocupa mais.
Mordi o lábio tentando conter minha respiração agitada. Amália continuou com uma confiança que gelava. Só mais alguns dias e convenço ela. Depois, tudo vai ficar bem, meu amor. Ouvi vagamente a voz do Arthur do outro lado, grave e apressada. Se apressa, Amália, os cobradores não podem mais esperar. Amália soltou uma risadinha, um som frio que me deu arrepios. Já sei, confia em mim, respondeu e desligou. Ela se recostou na poltrona, soltando um suspiro de alívio. Um sorriso de satisfação e cálculo se desenhou no seu rosto. Pegou a pasta e a acariciou como se fosse seu passaporte para uma nova vida. Desliguei o gravador. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o celular. Essa gravação, junto com as provas anteriores, era mais uma adaga afiada que atravessava o véu de mentiras da Amália. Mas, ao mesmo tempo, me fez perceber que meu tempo estava se esgotando. Amália não só estava me pressionando para assinar, mas estava acelerando o plano dela. Me virei e caminhei rapidamente pela calçada, deixando que o vento frio acalmasse a raiva e o medo que ardiam dentro de mim. O celular no bolso do meu casaco ainda estava morno, me lembrando que tinha nas mãos uma arma poderosa, mas também muito perigosa. Ao chegar em casa, vi Eugênio brincando no quintal com uma bolinha. Correu para mim e me abraçou. "Vó, onde você estava? Estava te esperando", disse. Me abaixei, acariciei a cabeça dele e forcei um sorriso. "Fui ver uma amiga, meu filho. Se comportou bem?" Eugênio assentiu e me levou pela mão para a cozinha, contando animado sobre seu jogo. Mas ao ver seus olhinhos transparentes, não consegui evitar pensar no que Amália tinha dito na gravação. Suas palavras eram como uma faca que se retorcia no meu coração. Eugênio, meu pequeno neto, não merecia sofrer a traição da própria mãe. Amália apareceu na porta da cozinha, ainda com aquele sorriso falso. "Já voltou, mãe? Não está cansada? Te faça um chá", disse com uma voz tão doce como se nada tivesse acontecido. Assenti e respondi secamente: "Obrigada, filha, mas não estou com vontade." Me virei, evitando o olhar dela, temendo que visse a suspeita nos meus olhos. Sabia que tinha de continuar representando o papel de uma velha distraída para que Amália não suspeitasse que eu já sabia demais. Naquela noite, meu pequeno quarto estava iluminado pela luz tênue da luminária de mesa. Estava sentada sozinha, minhas mãos ossudas tremiam enquanto estendia na minha frente as peças da cruel verdade que tinha reunido cuidadosamente durante os últimos dias. Sobre a mesa estavam as fotos do contrato de seguro de vida em meu nome, a cessão da casa em nome da Amália, as 2 gravações com seus sussurros culpados para Arthur, as fotos dele se abraçando no beco escuro, o relatório do detetive sobre a enorme dívida do Arthur e os extratos bancários que mostravam como o dinheiro do Salvador terminava no bolso daquele amante. Cada peça era uma punhalada, mas também uma bala na guerra, que tinha que travar para proteger minha família. Com cuidado, coloquei tudo num envelope grande de papel pardo. Me tremiam tanto as mãos que tive que parar várias vezes para respirar fundo. Aos 70 anos, nunca pensei que teria que fazer algo assim. Enfrentar a traição de uma pessoa querida, reunir provas como uma detetive e me preparar para tirar tudo a limpo. Mas toda vez que pensava no Eugênio, com seus olhinhos transparentes e seu sorriso inocente, ou no Salvador se matando de trabalhar para sustentar a família, sabia que não podia parar. Fechei o envelope, o escondi numa gaveta com chave e me deixei cair na cadeira, sentindo um cansaço profundo em todo o corpo. Na manhã seguinte, me levantei mais cedo que o normal. Preparei o café da manhã para Eugênio, tentando manter uma expressão tranquila quando ele desceu correndo para a cozinha, falando sem parar da aula de pintura. "Vó, hoje vou desenhar toda a família embaixo do limoeiro", disse animado. Acariciei a cabeça dele e sorri. "Já quero ver, meu filho." Mas assim que Eugênio saiu para brincar no quintal, peguei o envelope em silêncio, coloquei meu casaco e saí de casa. Não disse a Amália para onde ia, só deixei um bilhete. "Fui ao mercado, já volto." Não fui ao mercado. Em vez disso, peguei um ônibus para os fóruns da cidade, com o coração batendo forte no peito. O imponente prédio, com suas paredes frias de pedra, me fez sentir pequena, mas entrei apertando o envelope com força.
Na janela de atendimento, um funcionário de meia-idade com um olhar sério me atendeu. Quero fazer uma denúncia, disse com a voz trêmula, mas firme. Passei o envelope explicando brevemente a conspiração da Amália e Arthur. O funcionário revisou os documentos. Sua expressão ficava cada vez mais grave. Senhora Maria, essas são acusações muito sérias. Vamos passar o processo para a área de investigação imediatamente, disse com voz profunda. Assenti, sentindo que tirava um peso de cima, mas, ao mesmo tempo, uma nova preocupação surgia. O que aconteceria quando Amália soubesse que eu a tinha denunciado? 2 dias depois, enquanto jantávamos, tocou a campainha. O som seco interrompeu a calma, fazendo Eugênio se assustar e derrubar a colher. Me levantei, abri a porta e me deparei com 2 policiais uniformizados de olhar severo. Precisamos falar com a senhora Amália Garcia, disse um deles, segurando um mandado. Amália se levantou de um pulo com o rosto pálido e as mãos trêmulas. O quê? O que está acontecendo? Gaguejou aterrorizada. O policial respondeu com voz firme. Temos uma denúncia contra a senhora e provas suficientes. Nos acompanhe à delegacia para colaborar com a investigação. Eugênio, assustado, se agarrou em mim com força. Suas mãozinhas se agarravam na minha blusa. Vó, o que está acontecendo com a mamãe? Sussurrou com os olhos cheios de lágrimas. O abracei, tentando que minha avó soasse tranquila. Não aconteceu nada, meu filho. A vovó está aqui. Mas por dentro sabia que tudo tinha mudado para sempre. Salvador, que acabara de voltar da obra na noite anterior, ficou paralisado, olhando para sua esposa com incredulidade. Amália, o que está acontecendo? Perguntou com a voz quebrada. Amália apenas murmurou, evitando o olhar dele. Não é nada, meu amor, deve ser um erro. Mas enquanto os policiais a levavam, vi o pânico nos olhos dela, como um animal acuado. A casa mergulhou de repente num silêncio aterrorizante. Eugênio escondeu a cabeça no meu colo, soluçando. O abracei com força, sentindo seu pequeno corpo tremer. E naquele momento senti que meu coração se partia em 1000 pedaços. Ele não merecia presenciar isso. Não merecia ver a mãe sendo levada pela polícia. Salvador ficou de pé, cobrindo o rosto, como se não conseguisse acreditar no que acabara de acontecer. Quis dizer algo para consolá-lo, mas senti um nó na garganta que não me deixava falar. Quando a polícia foi embora, me sentei, tirei meu celular e liguei para Salvador, mesmo ele estando no quarto ao lado. Sabia que ele precisava de tempo, mas não podia deixá-lo afundado na confusão. Filho, disse com a voz entrecortada, a polícia acabou de levar Amália. Há muitas coisas que não posso mais esconder de você. Passei meses juntando provas. Amália não foi honesta conosco. Salvador ficou atônito, sua voz tremia do outro lado da linha. O que está dizendo, mãe? Amália presa? Por quê? Não dei todos os detalhes, só disse brevemente. Há uma conspiração envolvendo a casa e um seguro. Já entreguei todas as provas ao fórum. Venha ao meu quarto, vou te mostrar tudo. Salvador gritou, sua voz cheia de dor. Não pode ser, Amália é minha esposa, a mãe do Eugênio. Tem que ser um erro. Só respondi, vem aqui, vou te mostrar a verdade. 2 dias depois, Salvador voltou para casa com o rosto devastado e os olhos vermelhos de não dormir. Eugênio correu para abraçá-lo, mas Salvador mal conseguiu acariciar o cabelo dele e depois me olhou com uma mistura de dúvida e dor. Mãe, me diz o que está acontecendo, por favor, suplicou em silêncio. Coloquei o envelope grande na frente dele. Salvador o abriu tremendo, folheou cada página, olhou cada foto e quando coloquei a gravação, a voz da Amália soou fria e clara. Só preciso que a velha assine e pronto. Depois disso, uma queda da escada resolve tudo. O rosto do Salvador ficou branco como papel, desabou na cadeira, cobrindo o rosto. Não, não pode ser, Amália, murmurou antes de se deixar cair sobre a mesa, chorando desconsoladamente. Me sentei ao lado dele, pus uma mão no ombro e o deixei chorar. Eugênio ficou parado num canto, sem entender completamente, mas sentindo o peso do ambiente. Correu para mim, se agarrou na minha blusa com os olhos cheios de lágrimas. O abracei e abracei Salvador.
E naquele momento soube que, embora a tempestade tivesse passado, as feridas que Amália deixou não sarariam facilmente. Era segunda-feira de manhã. O céu do rio estava cinza, como se refletisse a dor no meu coração. Me levantei cedo, me preparando para um dia que sabia que mudaria tudo. Salvador estava em frente ao espelho, arrumando uma camisa de gola gasta, com os olhos vermelhos pelas noites de insônia. Mãe, ainda não consigo acreditar, disse com a voz rouca, como se tentasse se convencer de que tudo era um pesadelo. Pus a mão no ombro dele e disse suavemente: Filho, hoje vamos enfrentar a verdade. Mesmo que doa, temos que fazer isso. Salvador assentiu, mas seu olhar estava perdido, como o de alguém que não encontra o caminho. Decidi deixar Eugênio com Dona Rosa, nossa vizinha de confiança. O menino não tinha por que presenciar aquela cena. Não tinha por que ver a mãe no banco dos réus. Vó, onde vocês vão hoje? Perguntou Eugênio abraçando seu ursinho de pelúcia. Me ajoelhei e acariciei a cabeça dele. Vamos fazer algo importante, meu filho. Fica com Dona Rosa e se comporta bem. Eugênio assentiu, mas vi a preocupação nos olhos dele, como se sentisse a tensão no ar. O abracei com força, contendo as lágrimas, e saí de casa apertando minha bolsa que continha as dolorosas lembranças dos últimos meses. No fórum, o ambiente frio e solene me deu arrepios. Salvador se sentou ao meu lado, se agarrando no braço da cadeira como se fosse sua última tábua de salvação. Quando abriram a porta da sala, trouxeram Amália. Seu rosto estava abatido, o cabelo preso apressadamente, com aspecto descuidado. Usava um vestido simples, sem rastro do brilho de antes. Ao lado dela estava Arthur, algemado, com o olhar fugidio, evitando olhar para todos. Vê-los ali parados me provocou uma mistura de raiva e dor. Eram as pessoas que conspiraram para destruir minha família, mas ao mesmo tempo, Amália fez parte dessa família. Foi alguém que amei como filha. A promotora, uma mulher de meia-idade com uma voz cortante, começou a expor o caso. Apresentou uma por uma as provas, a cópia do seguro de vida em meu nome, a cessão da casa em nome da Amália, as gravações com seus sussurros culpados, as fotos dela e Arthur no beco escuro e o relatório financeiro das transferências que Amália fazia para Arthur. Cada prova era como uma martelada que derrubava o muro de mentiras que Amália construiu. Salvador ao meu lado tremia visivelmente. Sua respiração se agitava. Peguei a mão dele e apertei, tentando dar um pouco de força. Quando a promotora colocou a gravação, a voz da Amália ecoou fria e clara. Só preciso que a velha assine e pronto. Depois disso, uma queda da escada resolve tudo. Salvador se levantou de um pulo com o rosto pálido, a voz quebrada. Amália, por quê? Por que fez isso conosco? A sala inteira ficou em silêncio. Só se ouvia o soluço abafado do Salvador. Amália abaixou a cabeça. Seus ombros tremiam, mas não respondeu. Depois de um longo silêncio, levantou o olhar. Sua voz cheia de amargura. Porque você sempre estava trabalhando, nunca se importou comigo de verdade. Arthur é diferente. Ele me faz sentir amada. Suas palavras foram como uma punhalada no meu coração. Olhei para Salvador e vi seu rosto desfigurado pela dor. A promotora continuou com voz gelada. E o plano para fingir uma queda da escada e receber o seguro? Senhora Amália, como explica isso? Amália voltou a baixar a cabeça sem responder. De repente, Arthur falou com voz de pânico tentando culpá-la. Foi ideia dela. Eu precisava do dinheiro para pagar minhas dívidas, mas foi ela que aceitou e planejou tudo. Olhou para Amália com raiva, como se a culpasse por tê-la arrastado para aquele lamaçal. Não consegui me conter mais. Me levantei com a voz rouca pela emoção. E o Eugênio? Que culpa tem o menino para você querer se livrar dele? Amália levantou o olhar. Seus olhos eram frios como gelo, sem uma pitada de arrependimento. Arthur não gosta de criança. Não ia perdê-lo por culpa dele. Essa frase foi a última punhalada direta no meu coração e no do Salvador. A sala se encheu de murmúrios. Salvador desabou a chorar como uma criança abandonada. Apertei a mão dele e o puxei para sentar.
mas eu mesma senti as pernas tremendo, prestes a desabar. O juiz bateu o martelo. Sua voz ecoou severa e definitiva. A senhora Amália Garcia e o senhor Arthur Morales são culpados de conspiração para cometer homicídio e fraude. O tribunal ditará a sentença depois de revisar as circunstâncias. Amália baixou a cabeça. Arthur murmurou algo, mas já não me importava. Só olhava para Salvador, vendo meu filho quase desmaiar. O ajudei a sair para o corredor e deixei que desabasse no meu ombro chorando. Mãe, por quê? Soluçava com a voz quebrada. Não disse nada. Só abracei meu filho com força, sentindo suas lágrimas quentes molharem minha blusa. Quando saímos do fórum, tinha começado a chover. As gotas frias caíam como se quisessem limpar a dor que acabávamos de viver. Salvador caminhava ao meu lado, em silêncio, com o olhar perdido. Queria dizer algo para consolá-lo, mas tinha um nó na garganta. Como podia aliviar a dor de alguém que acabara de perder o mundo no qual acreditava? Ao chegar em casa, Dona Rosa estava brincando com Eugênio no quintal. O menino correu para mim e me abraçou. Vó, já voltou? E a mamãe? Me ajoelhei, o abracei e contive as lágrimas. Mamãe teve que viajar por um tempo, meu filho, mas aqui estamos nós, você, papai e eu. Não se preocupa. Eugênio assentiu, mas vi a confusão nos olhos dele. Salvador ficou parado olhando para Eugênio e depois se virou, como se não quisesse que o menino visse suas lágrimas. Alguns meses depois do julgamento, quando Amália e Arthur receberam oficialmente a condenação de prisão, senti como se uma porta pesada do passado tivesse se fechado. A velha casa, cheia de lembranças, mas também manchada de dor, já não era um lugar onde podíamos ficar. Salvador, Eugênio e eu decidimos nos mudar para um apartamento menor, num bairro tranquilo perto da escola do Eugênio. O apartamento não era tão grande quanto a casa anterior, mas suas janelas enormes deixavam entrar o sol toda manhã, enchendo-o de luz e calor. Pela primeira vez em meses, senti que podia respirar, como se o peso sobre meus ombros tivesse diminuído. Toda manhã, levava Eugênio pela mão para passear no pátio próximo. O menino caminhava dando pulinhos sobre o caminho de cascalho, me contando sem parar sobre seus jogos na escola. Sua risada cristalina ecoava já sem o medo trêmulo daqueles dias em que me sussurrava as terríveis palavras da mãe. Olhava para Eugênio, via seus olhinhos transparentes e meu coração se sentia aliviado. Vó, hoje vi uma borboleta grandona, exclamava apontando umas flores. Eu sorria e apertava sua mão com mais força. Sério? Na próxima vez tem que me mostrar. Esses momentos tão simples eram o remédio que precisava para curar as feridas que Amália deixou. Salvador também mudou. Pediu transferência para o escritório da cidade. Já não tinha que ir longe para as obras. Via meu filho mais tranquilo. Já não havia ligações apressadas de madrugada, nem rostos abatidos pelo cansaço. Toda tarde, Salvador buscava Eugênio na escola e vinham rindo pelo caminho de casa. Os jantares se tornaram momentos preciosos. Nós três, sentados ao redor da mesa, comendo os pratos simples que eu preparava, conversando sobre coisas pequenas. Salvador já não mencionava Amália, mas eu sabia que a dor continuava ali, escondida no olhar dele. Não o pressionava para falar, só estava ao lado dele, em silêncio, como sempre fiz desde que era criança. Uma tarde, enquanto picava verduras na cozinha, Salvador entrou com uma xícara de café. Ficou me olhando um momento e depois disse em voz baixa: Mãe, daqui para frente não vou deixar que aconteça nada com a senhora nem com o Eugênio. Sua voz era grave, mas cheia de determinação. Parei de picar e me virei para olhá-lo. Seu rosto já não tinha a expressão de choque dos dias do julgamento. No lugar, havia uma firmeza que nunca tinha visto nele. Sorri sentindo um grande alívio. Sei disso, filho. Confio em você. Salvador se aproximou e me deu um abraço forte, e naquele momento senti que ambos tínhamos nos reencontrado depois da tempestade. Da minha parte, decidi não deixar que os dias tristes me capturassem. Me juntei a um clube para idosos no bairro, onde novos amigos me ensinaram a tocar violão e dançar. A primeira vez que segurei o violão, meus dedos eram desajeitados e as notas desafinadas fizeram todo o grupo rir.
Maria toca como uma verdadeira artista, brincou Dona Consuelo, minha velha amiga. Ri sentindo uma alegria simples que tinha esquecido. As danças, as brincadeiras e os novos amigos me fizeram perceber que mesmo aos 70 anos, a vida ainda tinha muito a oferecer. Toda noite, Eugênio se sentava ao meu lado, animado, marcando o ritmo com os pés enquanto eu tocava desajeitadamente o violão. Ria às gargalhadas toda vez que eu errava uma nota e depois me abraçava. Vó, você toca muito bonito. Salvador costumava ficar na porta, nos observando em silêncio, e no olhar dele, depois de tantos dias de tristeza, finalmente brilhava a paz. Uma vez tirou o celular e gravou a cena do Eugênio e eu rindo. Depois disse: Mãe, vou guardar esse vídeo para sempre, para quando Eugênio crescer, lembrar o quanto a senhora o amava. Suas palavras me emocionaram até as lágrimas, mas só sorri e fiz um gesto com a mão. Ei, não faça essa velha chorar, filho. Num domingo de manhã, nós três decidimos ir à estação central, mas dessa vez não era para nos despedir de ninguém. Pegamos um trem para fazer um piquenique nos arredores, onde os campos verdes se estendiam até onde a vista alcançava. Eugênio se sentou junto à janela com os olhos brilhantes, apontando as vacas que pastavam e as colinas ao longe. Vó, papai, olhem! Gritava, sua risada ecoando por todo o vagão. Salvador, sentado na nossa frente, sorria enquanto olhava para o filho e pôs suavemente a mão no meu ombro. Mãe, obrigado por tudo, disse em voz baixa, mas sincera. Só assenti sem dizer nada, mas com o coração cheio de calor. Sentada no trem, vendo a paisagem passar, pensei em tudo que vivemos. A traição da Amália, as noites de insônia e angústia, os dias de luta para proteger minha família. Tudo parecia agora um pesadelo distante. Das cinzas daquela traição, nossa pequena família encontrou uma maneira de construir um novo futuro. Devagar, mas com alicerces firmes. Olhei para Salvador e vi que seu rosto já não estava tão abatido, que seu sorriso agora era genuíno. Olhei para Eugênio, que rabiscava num papel enquanto cantava uma música infantil. E soube que, embora tivéssemos perdido muito, o mais valioso continuava aqui. Nós tínhamos uns aos outros. Depois de tudo que passou, quero realmente compartilhar com todos que na vida até as pessoas em quem mais confiamos podem nos trair. Mas a verdade nunca pode permanecer escondida para sempre. A confiança cega nos torna vulneráveis, enquanto a lucidez, a coragem e a perseverança para buscar a verdade são o que nos protege e protege quem amamos. Entendi que os laços familiares nem sempre são sinônimo de sinceridade e que às vezes as feridas que vêm da própria família são as que mais doem. Mas acima de tudo, se nos mantivermos firmes defendendo o que é certo, se nos agarrarmos ao amor pelos nossos filhos e netos, então mesmo das ruínas podemos voltar a construir um novo lar, um lugar onde reinem a paz e a verdadeira confiança. A história que vocês acabaram de ouvir foi modificada em nomes e lugares para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não contamos isso para julgar, mas com a esperança de que alguém escute e pare para refletir. Quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro da própria casa? Eu realmente me pergunto, se você estivesse no meu lugar, o que faria? Escolheria calar para manter a paz ou se atreveria a enfrentar tudo para recuperar sua voz? Quero saber sua opinião, porque cada história é como uma vela que pode iluminar o caminho de mais alguém. Deus sempre abençoa e estou convencida de que a coragem nos leva a dias melhores.